Olá, meus amigos internautas. Eu estou aqui em Bom Jesus do Norte, na casa do ex-prefeito Pedro Chaves. E na semana passada, na última sessão da Câmara antes do recesso, todos puderam acompanhar a postura do prefeito Baldo Martins, quando ele foi para prestar alguns esclarecimentos e, dentre as suas argumentações, ele fez duros ataques ao governo anterior e o ex-prefeito Pedro Chaves reivindicou seu direito de resposta e vamos aqui conversar a respeito. A gente escolheu 5 temas e vamos fazer essa entrevista em 5 blocos para ficar bem explicado, bem esclarecido cada tema. Boa noite, Pedro. Boa noite. Primeiramente, vamos falar sobre a questão do ticket refeição, no qual o prefeito, na tribuna da Câmara, ele afirmou que foi uma medida eleitoreira, que você pagou, se eu não me engano, apenas julho, agosto e setembro, ou agosto, setembro, outubro. Enfim, ele deu um foco que esse ticket foi aprovado de forma meio que atropelada, com o objetivo de captação ilícita de sufrágio nas eleições. O que você diz a respeito dos tickets, Pedro? Pode ficar à vontade. Bem, Felipe, a falta de informação do prefeito foi gritante nesse assunto do ticket alimentação. O ticket alimentação é um direito dos funcionários que nós vemos lutando desde 2001, não é de hoje. Nós fizemos um grande trabalho em 2001, nós tivemos o resultado em 2004, com a aprovação do plano de cargo e salário. O estatuto, numa reunião tumultuada na Câmara, ficou acordado que voltaria para a Prefeitura, para ser feita uma comissão lá com o Executivo, para depois retornar para a Câmara. Isso posteriormente foi feito, mas nós fizemos várias emendas ao Estatuto dos Funcionários e ao plano de cargo e salário. Os funcionários da Prefeitura de Bom Jesus do Norte era caso de polícia ao que acontecia com aqueles funcionários. Os administradores anteriores, inclusive incluindo 12 anos do prefeito, né? Eles não olharam a parte de legalização da administração. Tem funcionários hoje que tem tempo de casa para aposentar, mas não pode aposentar porque não tem a contribuição. Não tem uma comprovação legal e a contribuição regular. Sempre, o que acontecia? Contratavam-se muitas pessoas para poder, com salário baixo, para poder contratar um número maior, mas não recolhiam os seus direitos, não pagavam bem os funcionários. Então pagavam mal porque o cara também não trabalhava, então está daquela forma, e generalizava. Nós pegamos professora com 20 anos de casa que recebia mesmo um salário mínimo. Menos que um salário mínimo atual. Tinha 20 anos de casa a professora. Nós fizemos um grande trabalho, as professoras antigas acompanharam esse trabalho que nós fizemos. Nós demos, graças a Deus, para algum grupo desses funcionários mais antigos, melhorou muito a questão salarial. Mas ainda tinha muita coisa a ser feita. Tem o fundo municipal da previdência deles que tem que ser criado, que não tem um fundo. Certo. Hoje nós temos 2 regimes jurídicos na prefeitura. Tem 2 regimes jurídicos? Ele é seletista e ele é estatutário. O regime jurídico é estatutário. E o da previdência é seletista. Certo. Então o funcionário ele é regido por um sistema e a contribuição dele vai para outro sistema, que é a contribuição do CLT, que é o INSS. Certo. Então tem gente hoje que não tem o recolhimento no INSS, apesar de ter 30 anos de casa, que é algumas professoras que estão com tempo para poder aposentar e não conseguem. Isso aí pode desencadear até uma série de ações trabalhistas desses servidores contra a própria prefeitura. Já teve as ações, alguns já entraram na justiça, alguns para poder ter o tempo dele reconhecido, vai ter que entrar na justiça contra a prefeitura. Então nós tentamos legalizar essa parte. O ticket alimentação, que o prefeito fala que foi a medida eleitoreira, prova da falta de conhecimento dele. Ano passado, o ex-prefeito Adson, em 2011, o ex-prefeito Adson encaminhou para a Câmara Municipal alterações no Estatuto dos Funcionários. E nessa alteração foi incluído o ticket alimentação. Que é previsto por lei. O que ficou acordado na lei, vou ter que se entregar agora, o que ficou acordado é que todo início de ano, com alterações do salário do funcionário, na data base dele, seria estipulado o valor do ticket alimentação. Então o salário do funcionário vai ter tantos por cento de aumento, o ticket alimentação vai ter tantos por cento. Por isso, no início do ano, ainda o governo do Adson foi encaminhado para a Câmara Municipal, não me engano, em fevereiro,
essa lei para poder estabelecer o valor de R$150. Fazer a atualização do valor. Para colocar R$150 o valor do tipo de alimentação. A lei foi aprovada, nesse intervalo o ato foi cassado e eu assumi a prefeitura. Sim. Eu assumimos, pegamos o tipo de alimentação, foi tudo aprovado, foi tudo licitado corretamente, a licitação foi tão benéfica para o município, que a empresa, além de dar 30 dias para poder pagar o ticket de alimentação, ele devolvia aos cofres públicos 1,5% do valor do repasse. Então ele devolvia para o município tinha um ganho desses 150, que não ficava nem 150, ficava lá 148,50. E o funcionário recebia R$150. Essa foi a lei que foi aprovada e que foi cumprida. Quando nós começamos a pagar, eu tive que retroagir a aprovação da lei 2 meses. Nós pagamos de abril a dezembro. O de dezembro, ele fala que não foi pago, mas o de dezembro ficou para ele pagar, porque a empresa dava 30 dias. Então, a partir do momento do crédito, o crédito deve ter sido feito no meado de dezembro para pagar em meado de janeiro. A conta de luz é a mesma coisa, a conta de água. Você consome para depois pagar. No caso, os servidores foram contemplados em dezembro. Foram contemplados. A prefeitura teve que pagar isso em janeiro. Isso. E você deixou empenhado o valor. Foi pago. A única coisa que não foi pago, que não paguei, foi esse repasse que foi feito em dezembro. Certo. E foi para ele pagar, como ficou a conta de luz, com o telefone, essas coisas. Isso nós mandamos dentro da administração. O que faltou a ele foi seriedade na administração dele. Certo. E ter consideração com os funcionários. Por ter sido um benefício concedido por uma outra administração, ele tinha por obrigação de dar continuidade. Ele já fez isso no passado com um salário aniversário, que era uma gratificação que os nossos funcionários tinham, que ele acabou cortando, questionando na legalidade dela e acabou terminando. Certo. No governo do Aires, nós voltamos com essa gratificação. Os funcionários hoje recebem, por ocasião do seu aniversário, um salário, o salário básico, tipo um salário mínimo para cada um. Então, ele age dessa forma, covarde com os funcionários. Sim. E tenta jogar essa responsabilidade para cima da gente. Fala que foi a medida eleitoreira. Certo. E como te provei, não foi a medida eleitoreira. Exatamente. Então é isso aí. Então, vamos encerrar esse primeiro bloco e vamos para o próximo bloco agora, falar sobre a próxima pauta.